Olá, eu sou Kátia Cristina, sou teóloga, liturgista, sou professora de liturgia do nosso Seminário Paulo VI, sou membro da Comissão Diocesana de Liturgia, da PASCOM Diocesana e da Comissão de Liturgia do Leste 1, que abarca todo o estado do Rio de Janeiro. E sou também missionária da Congregação de Nossa Senhora Cônegas de Santo Agostinho. E estou mais uma vez com vocês para que nós possamos fazer uma oração, uma reflexão, uma meditação sobre um texto bíblico que nós chamamos Lexio Divina ou Leitura Orante da Bíblia. Então eu vou pedir que você, primeiramente, pegue a sua Bíblia e procure se colocar num lugar, como eu disse da outra vez, se coloque sozinho com a palavra de Deus, para que você possa ter silêncio e intimidade suficiente com Deus para poder realizar essa nossa meditação. Você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos de 9 até o 17. Hoje é dia 14 de maio e hoje é um dia em que nosso querido Papa Francisco nos convida junto com várias outras tradições religiosas, e até também aqueles que se denominam sem religião, para um dia de oração, jejum e obras de caridade. Como nós não podemos ir muito longe, porque estamos na quarentena, essas obras de caridade podem ser junto com os nossos familiares, algum gesto que você queira fazer, alguma coisa que você queira que você possa, na qual você possa ajudar essa pessoa que está vivendo esse tempo junto com você. Então é importante que nós nos juntemos a todas as outras religiões para que nós possamos fazer um único clamor a Deus, pedindo fim dessa pandemia que já ceifou tantas vidas, que continua deixando a nossa população temerosa, preocupada, e tudo isso que vocês sabem que não é preciso repetir. Então, faça isso, pegue a sua Bíblia, vá para esse lugar onde você possa ficar sozinho e lembre que a gente tem esse compromisso hoje como Igreja Católica, que é nos juntarmos a todas as outras religiões e a todas as outras pessoas que estão vendo essa grande necessidade pela qual está passando hoje a humanidade, para que a gente possa, juntos, numa só voz, num só clamor, pedir a misericórdia de Deus e o fim dessa pandemia. E como a gente sabe, a Lexio Divina ela tem vários degraus, né? Mas o primeiro deles, incontestável, é o pedido que a gente faz ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza, possa conduzir toda a nossa reflexão. E a gente pede então, primeiramente se colocando diante da presença de Deus, fazendo aquele momento de respiração consciente para que a gente possa deixar de lado as outras coisas e se concentre aqui no que a gente vai meditar, refletir e rezar. Vamos respirar algumas vezes conscientemente. Vem, ó Santo Espírito, vem, ó Santo Espírito, vem, ó Santo Espírito, vem, ó Santo Espírito, vem.
então a palavra do Senhor, João 15, de 9 a 17. Naqueles dias Jesus falou aos seus discípulos: assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse isso a vocês para que minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu estou mandando. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque comuniquei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. O meu Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. O que eu mando é isto: amem-se uns aos outros. Sempre que a gente faz uma leitura bíblica, principalmente dos evangelhos, a gente faz um momento de parada para que a gente possa internalizar o que a gente acabou de ler, o que a gente acabou de ouvir. Porque quando eu leio, quando eu proclamo, eu sou a primeira ouvinte. Eu sou a primeira a ouvir o texto. Então, a gente seguindo, os passos da leitura orante, a gente está no momento da leitura. Seria bom ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessários. Esse texto é conhecido para nós, mas a palavra de Deus, ela sempre nos surpreende. O primeiro ponto que eu queria ver com vocês aqui é a questão de qual é o gênero literário desse texto. A gente tem histórias, tem poesias, tem relatos, a gente tem na Bíblia um sem números de estilos literários, porque ela foi escrita durante muitos anos, então a gente tem muitas formas distintas de escrever. Aqui nós estamos diante de um discurso catequético de Jesus. E uma chave de leitura importante para a gente ler o Evangelho de João é aquilo que está lá no início, que é Maria e Jesus presentes nas bodas de Caná, quando ela diz: façam tudo o que ele vos disser. Então, ao longo do Evangelho de João, a gente vai encontrar longos discursos que ele faz aos seus seguidores e seguidoras, E a partir desses discursos fica bem claro quais são suas propostas e quais são os seus mandamentos. É importante lembrar que nós temos na liturgia os anos A, B e C. No ano A nós lemos Mateus, no ano B nós lemos Marcos, no ano C nós lemos Lucas. E João? Nós não temos um ano D para ler o Evangelho de João. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles fazem parte do que se chama evangelhos sinóticos, Eles têm, às vezes, a mesma estrutura frasal, eles são bem parecidos no que eles falam. Só que João, quando é estudado, ele é estudado separado dos demais evangelhos. Ele é estudado nos escritos joaninos, porque a gente também tem cartas de João. Por quê? Porque João, ele tem um modo muito específico de falar sobre Jesus. E quando ele entra na liturgia, é sempre nas festas e solenidades. Vocês podem ficar atentos nas próximas festas e solenidades que vocês virem,
pelas quais nós vamos passar, tenham atenção a isso. É sempre o Evangelho de João que é colocado nesse momento. Então, esse texto que a gente tem aqui é um desses discursos que eu falei, que o Evangelho de João está permeado deles, né? E ele repete algumas frases no sentido de fortalecer o que ele está dizendo. Aí a gente pode entrar no sentido teológico disso. O capítulo 15, a gente começou a partir do 9, mas ele começa o capítulo 15 com a parábola da videira, né? Que diz que o galho ligado ao tronco, ele vai dar muito fruto. Então ele está falando de uma estreita ligação entre os ramos e o tronco. E aquele ramo que não tiver tão ligado ao tronco, ou seja, que não der frutos, vai ser lançado fora. O que é essa ligação ao tronco? Quem é o tronco? Quem são os galhos? E o que são os frutos? Então, essa ligação entre os ramos e o tronco é a acolhida da palavra de Deus, né? Que a gente faz a palavra de Deus. A prática da palavra são os frutos. Por quê? Porque nós, os galhos, os cristãos, estamos ligados ao tronco, que é Deus, e a partir dessa ligação é evidente que vão acontecer boas ações, né? Então, permanecer no amor, acolhendo e obedecendo a palavra de Deus, é permanecer no caminho que Jesus nos mostrou com a sua encarnação, com a sua vida, suas palavras, seu testemunho, né? Então, essa adesão à palavra de Deus, ela não é forçada como a antiga lei, né? Então, na antiga lei, chamada lei mosaica, as pessoas não tinham opção de aderir ou não. Todo mundo tinha que cumprir, a lei, né? E ela tinha muitas especificidades para tudo na vida. Tinha algum artigo da lei que servia. E também tinha aqueles que eram aqueles artigos específicos dedicados às mulheres que elas aprendiam. Então, os homens aprendiam a lei como um todo, aprendiam a ler para aprender a lei, e as mulheres aprendiam o que para elas era específico. Era uma lei que tentava organizar o povo, né? Porque você sabe que o povo foi nômade e viveu épocas muito difíceis. Então tinha que ter alguma lei que organizasse aquele povo. Mas quando Jesus se encarna, né? Quando chega a plenitude do tempo, que Deus envia seu filho nascido de uma mulher, ele vem trazer uma nova lei. Ele vem substituir a antiga lei. Então, essa lei ela é oferecida na liberdade. Por quê? Vocês sabem até que no judaísmo a iniciação para a religião era feita através da circuncisão, que era feita apenas com os homens, né? E Jesus ele traz uma novidade que é esse batismo que é oferecido aos homens e mulheres. Então a gente lembra lá que não há judeu, nem grego, escravo ou livre, ou seja, todas nós, diante do batismo de Jesus, somos iguais, temos a mesma dignidade como filhos e filhas de Deus. Então, acolher a palavra de Jesus é colocá-la em prática. Não significa assim, eu li, eu ouvi aquele trecho, ele me tocou tão profundamente, eu fiquei tão emocionada com o que eu li. Mas e daí? Você escutou e o que você faz com o que você escutou, com o que você conheceu? Né? Eu falei da outra vez que o verdadeiro aprendizado é aquele que transforma. Se eu aprendo, se eu recebo um conteúdo e eu não faço nada com esse conteúdo, eu simplesmente fico com uma boa recordação, com alguma coisa que eu sei, você não aprendeu de verdade, né? Porque aprender é transformar. Então, eu aprendo a palavra de Deus, eu tomo conhecimento do que Deus está me falando através de seu Filho Jesus e eu coloco em prática. E para Jesus, essa é a demonstração da verdadeira amizade. E o que é essa verdadeira amizade? Essa verdadeira amizade é entregar a vida pelos seus amigos, é entregar a vida pelos outros. Olhem que coisa interessante que
Jesus coloca aqui, porque ele vai, na verdade, fazer exatamente isso que ele está pregando nesse evangelho, né? Porque o amar é entregar-se. Então não há maior amor do que dar a vida pelos seus irmãos. E como é que a gente entrega, né? Essa entrega, primeiro, ela gera uma alegria verdadeira. Vocês lembram que o Papa Francisco disse que não dá para ser cristão e ser triste, né? Então, essa verdadeira entrega, esse verdadeiro amor que a gente sabe que Deus tem por cada um de nós, gera em nós uma certeza, gera em nós uma alegria, mesmo nesses tempos em que a gente está vivendo esse grande desafio da pandemia, né? E essa vida em comunidade, ela torna visível esse sinal da verdadeira alegria, que são os frutos, né? Porque quando a gente vive em comunidade, a gente vive em comunidade o tempo todo, pode até viver só na sua casa, mas você tem o seu local de trabalho, você tem a igreja, você tem os lugares onde você se encontra com as pessoas, né? E nesses lugares onde você se encontra com essas pessoas, é que se torna visível esse sinal da alegria e desse amor, dessa entrega que você fez ao Senhor Jesus Cristo. E esse amor se concretiza nos atos e nos gestos, porque o amor é serviço, né? Essa abertura e acolhimento à palavra de Deus gera união entre Jesus e o Pai. E da mesma forma, gera essa união entre nós e Jesus Cristo, né? Essa comunidade que é aberta e acolhedora da palavra de Deus, ela se une em comunhão e serviço. Então você, quando encontra uma comunidade, você lembra daquele versículo de Jesus, que Jesus diz: vejam como eles se amam, né? Então é diferente quando a gente acolhe a palavra de Deus, quando a gente adere à palavra de Deus e quando a gente coloca essa palavra de Deus em prática. Porque essa adesão a Deus não é simplesmente ouvir, me emocionei, chorei, mas a fé também é produto da razão. Eu opto por Jesus Cristo. Os meus pais, quando eu era criança, optaram para que eu fosse batizada, né? Escolheram para mim a Igreja de Jesus Cristo e depois eu continuei caminhando nela. Eu me confirmei nesse caminho através do sacramento do Crisma e eu continuo caminhando. A minha vida toda ela é marcada por essa minha caminhada dentro da Igreja Católica, né? E é interessante perceber, porque João é didático, né, que esse discurso ele é colocado depois do lava-pés e da ceia comunitária. Ou seja, Jesus se apresenta como mestre senhor lavando os pés dos discípulos, que era uma coisa que os escravos faziam, né? Assim como a gente chega e lava as mãos, naquele tempo se lavava os pés, porque as pessoas andavam a pé, né? Tinha muita poeira da estrada. Então, era uma prática lavar os pés quando chegasse em casa. E Jesus demonstra ali, quando ele diz: eis que estou no meio de vocês como aquele que serve, que é necessário que exista humildade e serviço mútuo nessa comunidade que acolheu, aceitou a palavra de Deus. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo da pandemia, e atualizando essa palavra, né? Muitos precisam do nosso serviço, muitos precisam do nosso gesto de amor. Precisam, às vezes, de uma coisa prática, né? De alguma doação que a gente vê que a nossa igreja tem feito ao longo desse tempo, né? A Igreja Católica sempre se preocupou com as pessoas mais pobres e ajudar os mais pobres. E nesse tempo de pandemia, a gente vê pedido para ajudar a Casa da Solidariedade, pedido para distribuir cestas básicas para as famílias que são assistidas pelas nossas paróquias. Então a gente está sempre nesse movimento de ajudar aquele que necessita mais. Sempre terá alguém do nosso lado, perto de nós, que vai precisar de ajuda concreta, né?
e a gente se organiza enquanto diocese para ajudar essas pessoas, para que elas tenham pelo menos o mínimo necessário para viver com dignidade. E isso faz parte da nossa adesão ao cristianismo, porque não basta ser cristão, assumir para si o título e aí? Eu sou cristão e o que eu faço para demonstrar para mim, não é necessário demonstrar para os outros, mas o que eu faço para demonstrar para mim mesmo que eu aderi a uma fé? Eu faço isso através do meu gesto concreto com meu irmão. E nessa época de pandemia, a gente tem muitos gestos concretos que a gente tem para fazer em relação aos nossos irmãos e irmãs. Então, terminando essas palavras sobre o amor, serviço e amizade, Jesus repete que vos ameis uns aos outros. O tempo todo ele fala isso nesse texto, né? Ele fala do amor, ele fala não desse amor individualista, desse amor ciumento, desse amor que quer reter para si, mas ele fala o tempo todo desse amor que entrega, que é doação, esse amor que é comunhão. Então, esse novo mandamento, ele supera a lei antiga. E ele é a condição para que a gente permaneça unido ao tronco e produza frutos. Então, eu, para ser cristã, você, para ser cristão e cristã, você precisa acolher essa lei, superar a lei antiga, que às vezes caiu, infelizmente, num simples cumprir de determinado gesto, né? E esqueceu-se um pouco da vida do amor. Então, nesse novo mandamento, é necessário que a gente lembre que nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós estamos presentes, nós estamos necessitando sempre do outro, nós estamos sempre necessitando dessa ligação com o outro, para que a gente possa fazer com que os frutos sejam frutos agradáveis a Deus. O amor de Deus se manifestará na comunidade, né? Nesses ramos. E se ela permanecer unida e fiel ao mandamento de Deus, que é o mandamento do amor. A única maneira de nós permanecermos unidos a Deus é acolhendo esse mandamento de amor. Olha que coisa interessante, olha que coisa forte e bonita. Para eu estar para eu permanecer unida a Deus, unido a Deus, eu preciso necessariamente acolher o seu mandamento de amor. Eu preciso necessariamente amar o meu irmão e a minha irmã em gestos concretos. É um grande desafio, né? Mas é um desafio, mas é a nossa vida como cristãos e cristãs. Então, assim, o gesto verdadeiro dessa comunidade cristã é amar e se colocar a serviço, né, ao ponto de entregar a sua vida. Quem entregou sua vida? O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, que para mostrar para nós a eficácia dessa entrega de amor, ele doou a sua própria vida, ele deu a sua vida em resgate pela nossa vida. Então, essa comunidade, ela se tornará cada vez mais sinal de Deus, quanto mais ela se doar. E essa união advinda desse amor de Deus, desse acolhimento da palavra, ela deve nos encorajar cada vez mais diante das dificuldades da vida. E esse tempo de pandemia que nós vivemos é um grande exemplo desse momento em que a gente tem que se encorajar diante das dificuldades, né? A gente, como eu falei da outra vez, a gente liga a televisão, a gente só vê dificuldades, a gente só vê notícias ruins e a gente se pergunta, meu Deus, o que será de nós? Mas eu lembrei da outra vez e lembro de novo, a liturgia está aqui para nos dizer que nós estamos num tempo pascal. E Jesus vai mandar o Consolador, né? Daqui a pouco já está chegando o Consolador, que vai ainda nos fortalecer mais, que vai estar ao nosso lado
que vai nos acompanhar durante todo o tempo até a segunda vinda de Jesus, que é o Espírito Santo, né? E aí a gente chega no momento de oração, toda essa nossa reflexão, ela nos convida a um gesto de oração, algum tipo de oração. E aí eu lembrei de um refrão que todos vocês conhecem, que está lá na carta aos Romanos, e tem muito a ver com isso, porque muita gente está sofrendo muito, muita gente está vivendo situações muito difíceis, vocês sabem, né? Não é preciso contar para ninguém. E aí a gente vem lá em Romanos 8, um trecho muito bonito, que a gente pode, como oração, cantar. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? E aí, se a gente continuasse esse texto de Romanos, a gente ia ver que nada, a angústia, a fome, a tribulação, a doença, nada pode nos separar do amor que Cristo tem por nós, nada pode tirar o ramo do seu tronco. Se o ramo está verdadeiramente consciente dessa ligação estreita que Deus tem, que Deus o alimenta sempre. Então, nós voltamos, né, nesse momento de contemplação, nós voltamos à realidade. E quando a gente volta à realidade, a gente tem um olhar diferente sobre ela, né? A gente viu que para sermos chamados de cristãos, nós precisamos de fato sermos acolhedores dessa palavra, por mais desafiadora que ela nos pareça. A gente tem que acolher essa palavra e a gente tem que colocar essa palavra em prática. Então, a gente olha a partir desse texto, né, que é o evangelho de hoje, né, hoje dia 14. Então a gente olha para essa palavra e a gente se pergunta: o que eu posso, contemplando a humanidade, fazer? O que eu posso, como é que eu posso dar fruto nessa comunidade hoje, nesse dia especial 14 de maio, em que nós somos convocados, como eu falei no início, pelo Papa Francisco, para nos juntarmos a todas as outras religiões num dia de oração, jejum e obras de caridade, implorando a Deus esse fim da pandemia, esse fim do sofrimento de tanta gente. Foram tantas perdas, né? Todas as comunidades, todas as pessoas, todo mundo conhece alguém que partiu por causa dessa doença, ou alguém que conhece alguém que, enfim, todos nós fomos atingidos de uma forma ou de outra por essa pandemia. E nós precisamos imensamente contar com o amor de Deus. E aí eu convido vocês para relembrar um outro texto, que é também de João, um refrãozinho, que nos coloca diante desse amor, porque o João diz também nas cartas que Deus é amor, né? E antes eu queria convidar vocês para, assim como Maria nas bodas de Caná, talvez tenha apressado um pouco o início da vida pública de Jesus, né? Porque ele disse: mulher, não chegou a minha hora, mas mesmo assim ela pediu para ele, né? Para que ele intercedesse por aquela comunidade que estava vivendo aquele momento de aflição.
Então, assim, nos juntando a Maria nesse mês de maio, ontem, dia 13, nós comemoramos Nossa Senhora de Fátima, e Nossa Senhora é aquela mãe que está sempre junto de nós, intercedendo por nós. E sendo essa comunidade, essa paróquia Santa Luzia, né? Santa Luzia, que Santa Luzia também nos ajude, Maria nos ajude a pedir a Jesus no momento certo, nos ajude a pedir, nos aponte a Jesus. E que Santa Luzia sempre nos faça ter um olhar, o olhar que Jesus teria sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs que sofrem. Então eu convido vocês a nós fazermos essa oração, aquela oração que nos liga a Maria e que não se encerra em Maria, mas sempre aponta para Jesus, porque o papel de Maria é sempre esse, é apontar para o seu filho, né? Então convido todos vocês a rezarmos juntos uma Ave Maria por essa pandemia, né? Pelo fim dela, para que as pessoas consigam descobrir um meio de nós evitarmos mais contaminações, ficando em casa, fazendo os protocolos que a gente precisa fazer, que a gente se fortaleça, né? A gente pensando nas pessoas doentes, nas pessoas que não encontram vagas nos hospitais, porque nós já chegamos a esse ponto, aquelas pessoas que se encontram deprimidas, que se encontram com medo por conta disso que está acontecendo, né, que se encontram desesperadas, deprimidas, desempregadas, passando necessidade. Então a gente junta todas essas situações e nós, cada um de nós, né, que está aqui, que está buscando cada vez mais a presença de Deus para que a gente possa se fortalecer, né, como ramo, estreitar essa ligação com Deus e sermos sinal da presença de Deus no mundo. Então nós invocamos a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem não amar não conhecerá Deus, porque Deus é amor, porque Deus é amor. Quem não amar não conhecerá Deus, porque Deus é amor, porque Deus é amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.